Daniela Pérez tinha apenas 22 anos e interpretava Yasmin na novela De Corpo e Alma, escrita pela própria mãe, Glória Pérez. Eu tô fazendo agora, de repente na próxima novela é outra, entendeu? Eu adoro receber elogios. Guilherme de Pádua interpretava Bira, seu par romântico na trama. Na noite de 28 de dezembro de 1992, depois das gravações, Daniela foi perseguida e abordada e levada para um local na Barra da Tijuca. Ela foi brutalmente e covardemente assassinada. Na hora de pegar uma faca e enfiar 18 vezes no peito de uma menina, conta de 1 até 18. Conta. 1, 2, 3. Guilherme e a sua então esposa Paula Tomás foram condenados por esse crime. Esse caso ganhou uma dimensão ainda maior, porque, segundo os registros policiais e relatos da época, Guilherme chegou a participar das buscas e a se aproximar da família de Daniela, mesmo depois do assassinato. E até os dias atuais, o caso continua sendo estudado não apenas pela tamanha brutalidade do crime, mas também pelo comportamento do homem que o antecedeu, porque uma das coisas que aparece nos relatos sobre a relação entre os dois é justamente a dificuldade dele aceitar limites, especialmente diante das próprias ambições profissionais e das investidas que ele fazia em relação a Daniela Pérez. Considerando os comportamentos já documentados de vários outros casos semelhantes, podemos então dizer que existe um tipo de masculinidade que ensina o homem a transformar sua frustração em ofensa, os seus conflitos em agressividade. Ou seja, se ele não consegue uma oportunidade de trabalho, alguém está tentando diminuí-lo. Se recebe um não de uma mulher, ela está desrespeitando a sua autoridade. Se ele é contrariado, aí alguém precisa pagar pelo desconforto que ele está sentindo. Se sozinho ele perde o controle de uma situação particular, outras pessoas pagam por isso. E pouco a pouco, a emoção que poderia ser elaborada internamente começa a ser descarregada, ou melhor, projetada sobre quem está por perto. E isso nos interessa justamente porque a raiva nem sempre é o sentimento que nasceu primeiro. Por baixo dela podem existir vergonha, impotência, humilhação, medo de rejeição, sensação de fracasso e assim por diante. Mas o problema começa quando o sujeito não consegue suportar esses afetos dentro de si e precisa colocar culpa no outro. Ou seja, eu fui rejeitado, ela me provocou, estão tentando me prejudicar. E talvez seja nesse ponto que muitos homens precisam observar antes que a própria vida vire um campo de batalha. Não estou falando de assassinato, estou falando daquele homem que não suporta ser contrariado pela própria esposa, pelos filhos, pelos subordinados, pelos membros de sua igreja. E quando isso acontece, ele logo fica agressivo sem perceber. Ele acredita que sempre precisa ter a última palavra. Transforma ciúme em vigilância. Aquele que se sente rejeitado e humilhado quando alguém não reconhece a sua autoridade. Aquele que não consegue verbalizar. Isso mexeu comigo. Ao invés de reconhecer que algo mexeu com ele, que ele está em conflito emocional, ele prefere fechar a cara, ameaçar, ironizar, gritar ou punir pelo silêncio. E o problema não é sentir raiva. A raiva faz parte da experiência ou não. A questão é o que você faz quando a realidade não obedece aquilo que você queria que acontecesse. Aquilo que você planejou na hora de executar saiu diferente. Daniela Pérez não tinha a obrigação de corresponder à expectativa de ninguém. E nenhum homem se torna menos homem porque foi rejeitado, contrariado ou frustrado ou porque perdeu. O verdadeiro poder do homem não aparece quando ele consegue controlar alguém, mas aparece quando ele consegue perder o controle de uma situação sem perder o controle de si mesmo. Se esse vídeo falou contigo, já sabe e compartilha com aquele homem que precisa aprender que não saber o que fazer com a raiva pode destruir vida. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza.